Estamos aqui para mais um tema da Palavra de Deus, vindo do coração de Deus para os nossos corações. Estamos com esse canal maravilhoso, Apologética Cristã, que significa em defesa da fé cristã, ou impacto da fé cristã. E o tema é níveis de dentro da igreja, níveis de maturidade na igreja, como família de Deus. Eu tenho 3 níveis, certo? Primeiro, filhos, níveis de crentes com características de filhos. Segundo, de jovens, crentes com características de jovens. E pais ou mães, crentes com características de pais, certo? Vamos lá, vamos começar. E eu quero tomar como base do texto das escrituras. Olha aí na telinha que vai aparecer para você, Tito, capítulo 3, versículo 5. Vai aparecer na telinha, que diz assim: depois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Amém, irmão? Se alguém não governa bem a sua própria casa, ou seja, o obreiro, falando do obreiro, como cuidará da casa de Deus? Tem gente equivocado que pensa que a prioridade é a igreja. Ó o dedinho, ó. A prioridade é a família. Porque da criação de Deus, a primeira pessoas, ser humano que Deus cria é homem e mulher. Família. A prioridade não é a igreja, irmão. É a família. Certo? Nós temos que primeiramente cuidar da família e, segundo lugar, a igreja. A igreja não é Deus. A igreja é um lugar do ambiente onde se alojam os que seguem, adoram, veneram a Deus. Ok? Vamos para o primeiro tópico. Filhos. Níveis de crente como filho. Vamos lá. Eu quero usar carta de 1 Pedro, capítulo 3, capítulo 2, verso 2, que diz assim: a palavra de Deus. Carta 1 Pedro, capítulo 2, verso 2 diz assim: desejais e retamente como crianças recém-nascidos, e um genuíno leite, como genuíno leite espiritual, vírgula, para que por ele vós estejam dando crescimento para a salvação. Olha bem, irmão. Para o novo convertido, ele tem que dar aquele leitinho, uma alimentação leve. Não pode dar uma alimentação sólida, porque ainda é criança, ainda é filho, ainda está crescendo ainda, certo? Para a salvação. E tem muitos aí, irmão, ainda menino dentro da igreja, certo? Meninos, os meninos eles não podem se alimentar de uma alimentação sólida, não pode. Olha bem, eles não suportam a alimentação sólida, os meninos. Vamos lá. Olha aí. Cartas a 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1 e 2 diz assim, sobre os meninos ainda. Primeiro nível de maturidade. Carta de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 e 2, que diz assim:
Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e assim como carnais, como crianças em Cristo. Olha o que Paulo está dizendo. Verso 2. Leite vos dei. Olha bem, leite vos dei. Não foi aquela comida grosseira, aquela profundidade nas escrituras, não. Olha bem, leite vos dei a beber. Não vos dei alimento sólido. Porque não sabe, não vão entender alimento sólido. Então, daquele alimentozinho sadio, que entenda. Bartimeu, cego de Jericó, fluxo de sangue, e etc. Coisinha pouca para ele poder. Eles não são tão espirituais, eles ainda são carnais, vão aprender ainda o que é espiritual, sentir Deus e se envolver com Deus e ter a capacidade de ter a manifestação do poder de Deus. Ainda estão aprendendo. Posso falar dizer isso? Certo? Isso. Aí ele diz: comida sólida, porque ainda não vos deis, não suporteis, não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Olha aí, não entende ainda os meninos. Tem que dar comidinha, uma alimentaçãozinha sólida. O menino não pode nem tocar. Isso aí não pode nem tocar. Quando vem uma palavra mais já difícil, já tem o menino, ele já tem que dar uma doutrinazinha leve sobre ele, doutrinazinha básica. Quando ele escuta algo, ele já pode se escandalizar, certo? Mesmo sendo dentro da palavra, mas ele pode se escandalizar. Ele se escandaliza. Ele é capaz de escandalizar. Então tem que dar essa comidinha sólida, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 e 2. Como diz, ele não aguenta comida sólida, tem que ser um leitinho, tá? Um leitinho, certo? Um nível. Porque não pode tocar, porque se tocar já sabem. Segundo nível, os jovens. Olha o que diz em 2 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2 diz assim: e o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas. Através de muita testemunha. Isso mesmo transmitem a homens fiéis. Olha bem, homens fiéis. E também idôneo, capacitado significa. Também homens idôneos. Para instruir a outros. Olha bem, de menino ele já passa a ser um jovem, e o jovem já tem a capacidade de transmitir, de ensinar, de dar uma comidinha sólida a respeito da salvação, de doutrina a os meninos que estão nascendo dentro da igreja, certo? Porque eles podem ser levados a qualquer vento de doutrina, ok? E agora aos pais espirituais, pais que calacra mãe e pai. Vamos lá, as mães primeiro. Vamos lá. Quais são os níveis delas dentro da eclésia, da igreja? Diz assim, Tito, capítulo 2, verso 3, diz assim, a inerrante palavra de Deus. Olha o que vai dizer. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias. Eu sei o seu proceder, não caluniadoras. Para que não caluniadora? Para não afetar os meninos e nem os jovens, certo, irmão? Para eles não virem se escandalizar. Caluniadores, para não ouvir fofocas, certo? Vamos lá, não caluniadores. Não se escandalizadas a muito vinho, seja mestras.
Olha bem, seja mestra. A Bíblia é que diz. Seja mestras. Não. E não. Seja mestra do bem. Seja mestra do bem. Olha bem, irmãos, o que diz sobre as mulheres. Elas têm que saber levar os filhos e saber manobrar os jovens para que eles venham conduzir os filhos, para que os filhos venham a crescer e se tornar jovens, certo? Vamos lá. E agora aos pais. Cartas de 1 Coríntios, capítulo 14, verso 20, diz assim a inerrante e poderosa, mundial, infalível, ogiva nuclear, palavra de Deus. Diz assim, 2 Coríntios 14, 20, cartas. Irmãos, não sejais meninos, não sejais menino no juízo, na malícia, maliciosa, cheio de malícia. Não, cheio de malícia. Não, isso aqui eu não aceito, não. Não, isso aqui eu não aceito, não. Mesmo você mostrando na palavra, não creio, não. Credo. Eita, meu Deus, não quero nem entrar no assunto. Vamos lá. Maliciosa. Sim. Sede criança. Não sede criança. Não sede criança. Quanto ao juízo, sedes homens e mulheres amadurecidos. Homens com inteligência, conhecimento e sabedoria. Não tem que ser maliciosas, né? Não como crianças. Porque tem gente, irmão, que tem 30 anos de fé, mas tem a mentalidade de uma criança. Não aceita uma doutrina, não aceita uma palavra dura. Por quê, irmão? Porque a palavra, quando ela bate, ela vai até a alma. E quando vai até a alma, ela vai até a ferida. E quando vai até a ferida, é onde está o pecado.